Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a nossa 7ª lição, lição de jovem, esse segundo trimestre, falando sobre construindo tudo para a glória de Deus. Lembrando que a nossa lição desse segundo trimestre está falando do perigo das tentações. Semanalmente estamos trazendo resumos sobre a nossa escola bíblica dominical, sobre as nossas lições, tanto da revista de adulto como da revista de jovem. Na semana passada nós falamos ali sobre o pecado de Davi, né? Quando Davi se envolveu ali com a mulher, com a esposa de Urias, adulterou com ela, tramou o assassinato do esposo de Batseba. E aproximadamente ali com os 3 anos, Davi pensou que estava tudo bem, que tinha feito tudo às escondidas, mas ninguém esconde nada de Deus. No momento oportuno, Deus confrontou o rei Davi através ali do profeta Natã e as consequências vieram. Nossa lição está falando sobre o perigo das tentações. Na nossa segunda lição nós trouxemos ali um panorama sobre a tentação de Adão e Eva, cedendo ali as investidas da serpente, do diabo. Na nossa terceira lição nós falamos sobre José, mesmo com toda aquela pressão, o filho de Jacó não cedeu, foi e manteve-se firme, fiel, temente, obediente aos mandamentos de Deus. E Deus o honrou sobremaneira ali no Egito. Na nossa quarta lição, nós falando sobre desafiando a Deus ali no deserto, na ocasião que o povo israelita, hebreu, saiu do Egito, andando ali pelo deserto, sempre murmurando, questionando, reclamando, e por causa da desobediência, das murmurações, passaram 40 anos vagueando, andando pelo deserto, e aquela geração acima de 20 anos que saíram do Egito, com exceção de Caleb e Josué, não entraram na terra prometida. Morreram ali no deserto por causa da tentação das murmurações. Quinta lição nós falamos sobre Balaão. Balaão, por causa da tentação ali pelas riquezas da cobiça, lançou pedra de tropeço, né, usando ali as mulheres midianitas, as mulheres ali de moabitas, ao qual levaram 24 mil hebreus para a morte, porque por causa do dinheiro, da cobiça pelas riquezas, Balaão fez qualquer coisa para adquirir as riquezas e acabou lançando uma situação que fez com que o povo de Deus pecasse contra Deus, se prostituindo com as mulheres moabitas. Semana passada nós falamos sobre olhando para a direção errada, que é a questão do rei Davi. E hoje nós vamos trazer um resumo sobre o rei dos caldeus, Nabucodonosor. Nabucodonosor, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, declarando que todas aquelas riquezas, todo aquele senhorio, toda aquela abundância de riquezas, de poder, era fruto das suas mãos, não reconhecendo ele que tudo é com a permissão de Deus, que era Deus que tinha engrandecido ele. E o orgulho subiu ao coração de Nabucodonosor e foi comer, morar, viver ao relento, junto com os animais, por causa do orgulho, da prepotência. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, nessa 7ª lição, o nosso texto principal está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo do 28 ao 34, né? A soberba arrogância do rei dos caldeus, Nabucodonosor, e a providência de Deus. Deus visita, no momento certo, Deus visita. Então, o nosso texto áureo o nosso texto principal está no livro de Isaías, capítulo 42, e versículo 8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor
as imagens de escultura. Deus não divide, não dá a sua glória para ninguém. O diabo foi expulso porque tentou ser igual ou superior a Deus. Subirei e colocarei meu trono acima do Altíssimo, ou na altura do Altíssimo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus é eterno, soberano, é único. E todos têm que se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então precisamos ter cuidado, porque tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que somos, é porque Deus permite, é porque Deus abençoa, e não é por nós mesmos. Tudo é de Deus e tudo vai para Deus, porque Ele construiu todas as coisas. O resumo da nossa lição pontua que tudo que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Senhor, Rei dos Reis, o Senhor Deus. Então precisamos ter cuidado com a questão da soberba, do orgulho humano que não leva nós para lugar nenhum. Então, nossos objetivos desta nossa lição é pontuar que Deus honrou o rei Nabucodonosor, Deus avisou a Nabucodonosor sobre as consequências de tal orgulho e o preço que Nabucodonosor pagou por causa do seu orgulho, da sua prepotência, da sua altivez. E Deus visitou Nabucodonosor também. Quando o profeta Abacuque, registrado lá no livro que leva o seu nome, quando Abacuque, conversando com Deus e perguntando a Deus até quando Deus toleraria, Deus permitiria que o povo hebreu vivesse naquele estado deplorável de desvio moral, desvio espiritual, uma nação depravada. E Deus disse que visitaria a nação da Babilônia, a nação de Judá, e que levantaria uma nação para trazer juízo, conserto ao povo judeu. Quando essa nação seria os babilônicos. Quando Abacuque conheceu essa informação de Deus, ele perguntou a Deus como Deus faria isso, como Deus iria usar uma nação mais ímpia ainda, povos mais ímpios ainda, para trazer juízo sobre a sua nação, sobre o seu povo. Aí Deus avisa a Abacuque que se o povo babilônico, a nação babilônica, não se convertesse de seus maus caminhos, em outras palavras, Deus também visitaria a nação da Babilônia, o povo caldeu, porque tudo está debaixo da permissão de Deus, tudo está debaixo da permissão do Senhor. Aí Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 16 ali 17, 18, ele vai dizer, ele conhecendo que Deus é soberano, que o justo vive pela fé, ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas do curral sejam roubadas, arrebatadas, todavia, entretanto, apesar de, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós somos apenas carne, humanos, simples humanos. O tempo passa rapidinho, a gente desce à sepultura e Deus é eterno, Deus permanece para sempre. Então precisamos ter cuidado com as tentações do orgulho, da altivez, da arrogância, da soberba, porque tudo que temos é Deus que nos dá. Então precisamos estar atentos a estes detalhes. E nesta lição nós também aprendemos também que Nabucodonosor aprendeu, porque tudo é quando Deus permite, tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, a nossa lição está registrada lá, o nosso texto bíblico principal, no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 34. Então, a nossa introdução inicia pontuando que Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhe dá domínio,
recursos e inteligências, a fim de que venham a se lembrar dele, honrando e o reconhecendo que tudo vem do Senhor. Porém, há pessoas que são tentadas a acreditar que suas próprias mãos, seus talentos e seus esforços são os responsáveis pelos grandes feitos que realizam. Aí está a raiz da queda de muitos, e foi a raiz da queda do rei dos caldeus. O orgulho impede essas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo fez, que tudo faz, que dá permissão para tudo. Tudo está debaixo da sua autoridade. Todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Deus Todo-Poderoso. Como veremos nesta resumo desta lição, que o orgulho de Nabucodonosor custou-lhe um alto preço. Nabucodonosor, cujo significado é Nebo, projeta a minha fronteira, é o nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. A palavra de Deus menciona que certamente seria Nabucodonosor II, esse do período aqui citado na lição, do período do profeta Daniel. Este teria sido filho de Nabopolassar, do rei da Babilônia, que derrotou o reino assírio, que tinha sido a potência ali, que tinha conquistado o reino do norte, o reino de Israel, governado ali pelos reis ímpios. A nação foi dividida ali com a morte de Salomão. O reino do norte começou sendo reinado ali por Jeroboão, filho de Nebate, e o reino do sul, Judá, que foi conquistado aqui pela Babilônia, começou a ser reinada pelo filho de Salomão, Roboão. Então, a Síria foi que havia conquistado o reino do norte, foi conquistado também pelos caldeus, pela nação reinada por Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém. Levou também nessa ocasião Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem treinados na corte da Babilônia. Era um grande estrategista e administrador, Nabucodonosor. Passou a ser conhecido como um homem que marcou seu governo pelas grandes construções que desenvolveu. Construção de jardins suspenso na Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo, também foi construído pelo rei Nabucodonosor. Então, um homem poderoso, um rei poderoso que fez grandes feitos, grandes construções, e achou que tudo era para o seu orgulho, que tudo tinha sido ele que tinha feito para o seu bel prazer, se orgulhou disto, exigindo adoração das suas imagens. Mas Deus visita, Deus sonda o coração do homem. Então precisamos ter cuidado com essa tentação, esse pecado do orgulho, da arrogância, da soberba, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Esse rei é descrito pelo profeta Daniel desta maneira: Tu, ó Rei dos Reis, pois tu és o Rei dos Reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Daniel capítulo 2, versículo 37. Deus é que havia engrandecido Nabucodonosor, mas deixou que a prepotência, que a soberba, que o orgulho subisse-lhe ao coração, que a altivez enchesse o seu coração, e Deus visitou Nabucodonosor também. Então, cuidado, precisamos ter cuidado, porque nós não somos nada. Todo o conhecimento que temos, todas as riquezas, bens, é porque Deus permite. Dizem que nós não somos donos de nada, e essa é uma grande verdade. As riquezas são passageiras. Se um homem é dono de grandes riquezas, ele apenas administra, porque quando ele morre, ele perde tudo, vai passando para outro. Este outro morre e vai passando para outro. Então nós apenas administramos. Nesta terra, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida,
porque ela um dia é tirada. Então, como estamos administrando aquilo que Deus nos permite ter, Deus nos dá nesta vida? Como estamos administrando? Porque nada é nosso. Tudo aqui é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Só a palavra de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Deus que é eternamente, ainda que os homens não admitam, mas somos apenas uma folha seca, uma folha que hoje está verde, amanhã o vento passa, tira, seca, morre. Então, que deixemos o orgulho, a prepotência, a altivez, a soberba de lado, porque isso não nos leva para lugar nenhum. O primeiro aviso que Deus deu através do profeta Daniel ali para Nabucodonosor: Deus não permite que nos sobrevenha de determinadas consequências sem antes nos avisar, né? Sem antes nos dar devidas advertências. Nabucodonosor teve um sonho no segundo ano do seu reinado, onde viu uma estátua composta de diversos elementos: ferro, ouro, prata, barro, né? Representava diversos reis. Esse sonho, essa visão, representava os diversos reinos que viriam ao longo da história. E o reino de Nabucodonosor também era passageiro, né? Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, procurou deixar claro que, embora o reino dele fosse grandioso, também era temporário, também iria passar. Nabucodonosor, nessa ocasião, reconhece que o Deus de Daniel é o Deus acima de todas as coisas. Nabucodonosor reconheceu quando Deus deu a interpretação a Daniel ali sobre a estátua com cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze, pernas de ferro, de barro. Nabucodonosor reconheceu que Deus é Deus e não há outro. Mas logo depois, passado algum tempo, ele voltou, deixou o orgulho, a altivez, a soberba, encheu seu coração novamente, né? No segundo aviso, Nabucodonosor fez uma estátua dele e exigiu que todos os seus súditos, todos aqueles que estavam sujeitos ao seu domínio, o adorassem. Se a estátua do sonho era feita de vários elementos, a que o rei mandou construir era de ouro puro e grande, né? Uma celebração foi feita para que essa estátua pudesse ser reverenciada. Quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a dobrar-se diante dessa estátua, após seres advertidos, mantiveram firme o seu propósito, a sua fé, a sua confiança em Deus, ainda que morressem, mas não negaram o seu Deus, foram jogados numa fornalha de fogo. Deus havia revelado o sonho a Nabucodonosor através de Daniel. Passa algum tempo, Nabucodonosor cria-se uma estátua sua e exige que todos o adorem, e quem não o adorasse fosse lançado numa fornalha de fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali na fornalha de fogo, porque não aceitaram se dobrar a estátua, a imagem de Nabucodonosor, quando foram lançados na fornalha de fogo, o anjo do Senhor esteve ali com eles, dando livramento, dando vitória. Nada deles foram queimados, saíram ilesos. Em contrapartida, aqueles que o lançaram no fogo, a chama os pegou e morreram de imediato. O segundo aviso de Deus: aqueles 3 homens tementes a Deus saíram ilesos. Nabucodonosor, aquele era o segundo aviso de Deus para Nabucodonosor, que após tirar Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Segundo
milagre extraordinário Deus realizando ali na Babilônia para Nabucodonosor ver, reconhecer que Deus é Deus. E ele reconheceu. Ele reconheceu, mas depois deixou que a altivez, o orgulho, que a prepotência, a arrogância subisse ao seu coração. Assim somos muitos de nós que achamos que o que somos, o que temos, a influência que desenvolvemos, que exercemos na nossa sociedade, que são méritos nossos, mas não somos nada. Não somos nada. Quando esse fôlego aqui sai, simplesmente deixamos tudo para trás. A pandemia veio mostrar que não existe alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito, nem preto, nem branco. Todos nós desceremos à sepultura. E o que plantamos aqui, eu sempre gosto desse versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que plantamos, colhemos. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Guardemos esse versículo, essa passagem em nosso coração. Por isso precisamos nos submeter, nos humilhar e reconhecermos que não somos melhor do que ninguém. Na balança de Deus, somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, Deus avisou a Nabucodonosor através dos seus servos, primeiro com o sonho que Deus deu a Daniel e a interpretação que Deus deu a Daniel do sonho de Nabucodonosor da estátua. Segundo, nessa segunda oportunidade aqui, a imagem que ele tinha feito e exigiu que todos o adorassem. Quando 3 homens de Deus não o adoraram, foram lançados na fornalha de fogo. Lançados na fornalha de fogo, Deus enviou o seu anjo que os livrou. Nabucodonosor viu o 4º homem ali, semelhança a um anjo, reconheceu que Deus é o Deus da eternidade, Deus eterno, que todos estão sobre a sua autoridade, sobre a sua permissão, debaixo da sua autoridade. Reconheceu, fez um decreto exigindo que todos o adorassem, os deuses dos hebreus. Mas lá mais tarde, mais para frente, Nabucodonosor se envaidece novamente. O terceiro aviso: após o episódio com Mesaque, Sadraque e Abednego, o rei teve um novo sonho interpretado pelo profeta Daniel novamente. Desta vez ele se lembra de um sonho, mas não consegue interpretá-lo, Nabucodonosor não consegue a interpretação. E neste sonho uma árvore enorme e forte crescia até chegar ao céu. Não faltava folho nem frutos nesta árvore. Havia sustento para todos debaixo desta árvore. Até os animais do campo se abrigava ali debaixo da árvore, e as aves do céu se abrigavam nas suas folhas. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia, um santo de Deus, descia do céu e determinava uma desorganização nessa árvore, ordenando que ela fosse cortada, mandando que ela fosse derrubada, para afastar todos que nela se abrigavam e espalhassem os seus frutos, que ela fosse cortada. Somente o tronco com as suas raízes deveriam ser preservadas. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 15. A ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava a uma árvore, mas a uma pessoa, que seu coração fosse mudado em um coração de animal por determinado tempo, que o seu coração humano fosse transformado em um coração de animal. Houvesse ali uma mutação, que o seu coração transformasse num coração de animal. Daniel
usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore frondosa, grande, que abrigava todos, que protegia todos, que alimentavam, que dava sombra, que dava abrigo, era o próprio Nabucodonosor, a quem Deus havia dado poder, honra, e fizesse com que crescesse o seu reino e a sua nação, a Babilônia. Deus decreta que Nabucodonosor passaria por uma experiência humilhante a fim de que reconhecesse que quem ordena os reinos do mundo é o Senhor Jeová e que a Deus pertence toda a honra e toda a glória. O rei seria contado entre os irracionais, comeria a erva do campo como os bois e viveria ao relento, até que pudesse entender que Deus domina sobre todos. Daniel dá ao rei o aviso para que ele desfizesse, se arrependesse dos seus pecados, né? Agisse pela justiça, né? Cuidasse daqueles que estavam tivesse misericórdia daqueles que estavam sobre o seu domínio. Mas Nabucodonosor não deu ouvidos a Daniel. Não deu ouvidos a Daniel, né? Daniel registra que depois de 12 meses desse sonho, dessa árvore, da revelação, da interpretação desse sonho, passado 12 meses que o rei teve o sonho, a sua interpretação, ele teve o seu cumprimento. A revelação foi o cumprimento do sonho, da interpretação começou a acontecer. O rei estava caminhando em seu palácio, se engrandecendo, quando disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Nabucodonosor estava ali se engrandecendo, orgulhoso, envaidecido pelo poderio, pela riqueza, pela beleza do seu reino. Não sabendo ele que é Deus que manda em todas as coisas. Que é Deus que dá o poder, que dá o conhecimento, que dá a sabedoria. Mas Deus dá, mas Ele cobra. O que é que estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá para administrar? Deus deu tamanha sabedoria, conhecimento, poder, riquezas, glória ao rei Salomão. E com o tempo, Deus deu algumas advertências a Salomão, mas a riqueza, o poder, acaba enchendo o coração do homem e Salomão começa fazendo algumas concessões aqui para uma esposa, para outra. Daí a pouco era Salomão adorando imagens, adorando outros deuses e se afastando dos ensinamentos do Senhor. E aí vem o perigo, aí vem as decepções, aí vem a queda. Quanto em nossos dias tem usado de influência que tem também no meio evangélico, no meio cristão, e estão se aproveitando deste momento, estão fazendo coisas que não agradam a Deus, mas Deus visitará, porque tudo que temos é para a glória de Deus. Tudo que Deus nos dá, nos abençoa, é para a glória do seu nome. Tudo é dele. Tudo é dele. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele e para a glória dele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O preço do orgulho pode ser muito caro.
O rei sequer terminou o que estava falando, dizendo que tudo tinha feito pelo seu poder, para a glória da sua magnificência. Quando o rei sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz vinda do céu declarou, naquele momento, o rei seria julgado, que naquele momento Nabucodonosor seria julgado. Passou de ti o reino. A voz disse para Nabucodonosor, passou de ti o reino. Está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 31. O julgamento do rei orgulhoso que cedeu à tentação do orgulho, da prepotência, da altivez, de crer que ele era o responsável por toda a glória que estava diante dos seus olhos. Havia começado o julgamento para Nabucodonosor. O homem que exercia todo o poder na Babilônia agora se encontrava sem seu intelecto, sem sua glória, sem suas riquezas. Ao invés de comer dos pratos do palácio, de dormir em uma bela cama, debaixo de um teto seguro, estava como os bois comendo erva e vivendo ao relento como um animal. Olha aí, vivendo com os animais do campo, vivendo como um animal. Deus não o julgou sem antes trazer os avisos necessários para que ele se arrependesse e reconhecesse que Deus é Deus. Olha as informações que Deus havia dado para Abacuque. Se a nação dos caldeus não se arrependesse, Deus visitaria também a Babilônia. E é assim a história. Deus é Senhor, Deus é soberano. A história nos mostra que aqueles que se orgulham das suas riquezas, não dando glória para Deus, não reconhecendo que tudo vem de Deus, que tudo é para a glória de Deus, cai e é humilhado. Cai e é humilhado, porque Deus não divide nem dá a sua glória para Senhor ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus. Nabucodonosor não ouviu as ordenanças divinas e entendeu a duras penas que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. A glória que o homem pensa ter no seu orgulho, na sua prepotência, é nada. Quando Deus chega, a história é diferente. Quando Deus intervém, e Deus sempre intervém, a história é diferente. E aí reconhecemos que não somos simplesmente nada sem o Senhor Jesus Cristo. Deus exerce a sua glória e o seu poder mesmo em nações que não conhecem, não o reconhecem, né? Como foi no caso da Babilônia. Ele levanta e derruba reinos no seu tempo determinado, e o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus estendeu a sua misericórdia para Nabucodonosor. Sim, passados 7 anos, ele estava ali comendo com os animais no campo, Deus estendeu a misericórdia para Nabucodonosor, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Foi notório a todos que o rei estava sendo punido pela sua arrogância, e uma vez recuperada a sua razão, ele conseguiu entender que o eterno Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Lição maravilhosa. Lição maravilhosa. Não sejamos orgulhosos, soberbos, porque tudo é passageiro, irmãos. Tudo passa, tudo fica. Nossa vida acaba aqui e teremos que prestar contas a Deus do que fazemos aqui, do que fizemos aqui. Então, reconheça
que você, que eu não somos nada se Deus não estiver ao nosso lado, se Deus não nos abençoar. A riqueza que administramos aqui não é nossa. Perecemos e outro toma. Este outro perece, morre e outro toma. E assim sucessivamente, nós apenas administramos. Mas como estamos administrando isso? Estamos glorificando a Deus? Ou estamos deixando que o orgulho, que a prepotência, que a soberba tome conta do nosso coração? Fiquemos com essa reflexão. Não deixemos que a tentação da soberba, da altivez, do orgulho nos domine. Porque tudo é para Deus e para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.